Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 13, versículo 16, se conformem aos costumes da igreja, pela observância do domingo. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem os seus preceitos. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Viajamos mais um bocadinho no livro do Grande Conflito, nas suas mais elevadas páginas 604. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Hoje viemos trazer mais uma questão em análise, mais um tema de suma importância, mais uma advertência, mais uma matéria de cunho investigativo e transinformacional e multissectorial para todos os pontos cardeais do mundo. Onde quer que você esteja, que a graça de Cristo lhe alcance neste exato momento. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Então, prezados irmãos, hoje nós vamos viajar um bocadinho naquilo que é a crise dominical. O mundo está num estado em que as ameaças políticas, econômicas e religiosas têm estado a conformar, a preocupar e a acelerar o cumprimento das profecias. Primeiro, de um lado você tem Israel a ser invadido, a ser bombardeado em pleno sábado, no dia que eles festejavam, no dia que eles glorificavam, no dia que eles dançavam e cantavam ao Senhor. Foram bombardeados quando eram 15 horas. Israel está em guerra. Do outro lado tens a besta de Apocalipse, apresentando a urgência de atendimento ao clima, com a sua encíclica papal, Laudato Deum. Do outro lado tens a guerra na Ucrânia. Do outro lado, em Angola, tens a crise na Lunda. Polícias contra os manifestantes e manifestantes contra as polícias. Nessa sequência de acontecimentos, um mundo que caminha mais para a terceira guerra mundial do que para a primeira paz, o que é que tens feito tu, como adventista do sétimo dia, principalmente leigo? Vamos viajar um bocadinho no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, nos versos 16. Vê o que diz aqui. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Essas rezas estão no livro de Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Na verdade, o Apocalipse 13, versículo 16 e 17 apresenta, primeiro, um poder religioso independente, de suma riqueza, um poder que colonizou e governou o mundo há milhares de anos, um poder que, ao longo dos séculos, tem estado a ser guiado por Satanás e a perseguir a verdadeira doutrina de Deus e os verdadeiros filhos de Deus. O Apocalipse 13, versículo 16 e 17, apresenta um panorama profético do passado e do presente e do futuro, em que muitos judeus, muitos adventistas do sétimo dia e todos os verdadeiros cristãos será colocada na balança a sua liberdade de consciência, culto, religião e de opinião. Vamos ver aqui o que é que diz a recomendação do Senhor no livro Grande Conflito, página 607. Reza dizendo: o poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero, ou melhor, o papado, empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz.
receoso de que ilumine seus rebanhos, porque todos os meios ao seu alcance esforçar-se-á para evitar todo o estudo destes assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão os romanistas e protestantes, ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais clara e decidida. Invocar-se-á a lei contra os observadores do sábado. Serão ameaçados com multas e prisão. E alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagem como engodo para renunciarem à sua verdadeira fé. O Grande Conflito, página 607. Nós tivemos uma experiência recente em que fomos surpreendidos com C19. O C19, na sua descrição mais siglática, nos surpreendeu a todos. Ninguém esperava de um Covid-19. Ninguém esperava de uma implementação e de uma crise sanitária onde ninguém podia sair de casa. Na época do Covid-19, as igrejas estavam fechadas, os ministérios estavam fechados, os autocarros, as viagens. Nós estávamos num circuito fechado de confinamento universal, familiar e regional. Eu testemunhei pessoalmente muitos a apostatarem da fé. Vi adventistas e reformistas e muitos membros dos ministérios a comprarem e a venderem no sábado. Vi muitos a se tornarem piores que incrédulos. Então, mais uma vez, a crise sanitária, o C19, a pandemia, mostrou que nós não estamos preparados para a crise dominical. E isso nos levou a ter muitas reflexões. O decreto dominical definiu uns para a reforma, outros para a grande apostasia consumada. Então nós precisamos ter noção em que pé estamos com a verdade presente. Vamos continuar no livro Grande Conflito, página 604. Vê o que reza. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, absolutamente todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis. Declarar-se-á finalmente serem merecedores da morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem os seus preceitos. Então, aquele que te diz guarda o sábado e santifique-o está em contraposição com aquele que te diz guarde domingos e as festas. Esse conflito ouve desde o céu. Dois poderes antagônicos lutam desde o princípio do mundo, desde a eternidade. Então, enquanto a besta de Apocalipse, que é a Roma papal, implementar o decreto dominical, Deus vai exigir ao mesmo tempo obediência séria aos mandamentos, principalmente dos seus fiéis e do seu povo. O que é que está acontecendo em nossos dias? Todas as igrejas, todo o sistema religioso controlado pelos jesuítas e todos os ministérios infiltrados pelos jesuítas estão a preparar o povo a transgredirem o sábado e a aceitarem a marca da besta. Muitos adventistas pensam que a aceitação da marca da besta é simplesmente ser obrigado a rejeitar ou a aceitar uma determinada marca ou selo. Não. A transgressão constante dos mandamentos conscientemente leva a preparar o caráter para a aceitação da marca da besta. E eis a razão pela qual hoje é normal dentro do adventismo comprar no sábado, viajar no sábado, dizer coisas profanas no sábado, atacar no sábado, combater no sábado, expulsar pessoas da igreja no sábado. Hoje é normal dentro do adventista fazer sexo no sábado, divorciar-se no sábado. Hoje dentro do adventismo é uma profanação clara e aberta e visível a todos os olhos pagãos de que a apostasia reina
e que Satanás é o próprio príncipe de todo o mal que subpõe as igrejas convencionais e conhecidas aos nossos olhos. Muitos ministérios saíram dessas igrejas, trouxeram a mensagem de antitrindade, reforma, vida no campo, mas, infelizmente, estão a repetir a mesma obra dos adventistas do sétimo dia, que são a verdadeira sinagoga de Satanás. Observa o que dizem em Testemunhos Seletos, volume 2, nas suas mais elevadas páginas 149. O decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança com o Assuero contra os judeus nos dias de Éster. O edito persa se origina na maldade de Ramá contra Mardoqueu. Não porque este lhe houvesse feito mal, mas porque se recusara a tributar-lhe a reverência que só Deus é devida. Então, mais uma vez, enquanto Assuero no tempo de Esdras exigiu obediência, culto, e aqueles povos de Israel, os que lhe desobedeceram morreram. Uns com cabeça cortada, outros queimados na fornalha. Então, mais uma vez, isso será promulgado. Muitos ministérios, muitas igrejas que professam o sábado, estão a preparar o caminho para a aceitação da marca da besta. A Trindade, a guarda do domingo, a imortalidade da alma, a transgressão do sábado, o divórcio e novo casamento, o adultério, a calúnia, a difamação, a fofoca, o comer carne, a má gerência do dízimo, a corrupção de pastores no sistema de liderança. Tudo isso está a preparar a igreja para aceitar o decreto dominical. Vamos viajar mais um bocado nos livros de Testemunhos Seletos, nas páginas 150 e 151. Então, como nos dias de Mardoqueu, o Senhor vindicará seu povo e sua verdade, por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus. A nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então, mais uma vez, o Papa traz um conceito multinacional, Laudato Deum, a exigência urgente para que os países adotem as leis do ambiente, as políticas do ambiente vindas da ONU e do Vaticano e dos Estados Unidos. Laudato Deum é o apelo, é a preparação para a imagem da besta, é a preparação para o decreto que será promulgado contra todos os professos guardadores do sábado. Vê o que reza mais, Testemunhos Seletos, volume 3, página 142 e 143. Vê o que diz. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Como é que Deus vai se revelar diante de uma crise dominical, diante do decreto dominical? Primeiro, é que os verdadeiros fiéis, antes do decreto dominical, receberão a chuva seródia, o Espírito Santo em grande medida, o poder do Evangelho. Este poder do Evangelho vai fazer com que muitos fiéis em todos os países do mundo vão em todas as instituições locais e internacionais transmitir as três mensagens angélicas e toda a verdade presente escrita nas Escrituras, Bíblias, profecia, desde a história até o tempo presente. Este testemunho, possuído pelo poder de Deus e pela palavra de Deus e pela onipresença do Espírito de Cristo, em medida dobrada, que é o Espírito Santo, vai fazer com que essa mensagem convença os ateus, convença os gnósticos, convença
convence os satanistas, convence os políticos, convence os religiosos, convence até os pagãos e todos os feiticeiros de todas as épocas. Aí será a definição entre os verdadeiros e os falsos. E na medida em que se promulga a marca da besta, na medida que a chuva se erode mais e mais, vai se manifestar no seu verdadeiro crente. Aí será o poder manifestado, o poder de Deus manifestado em palavras e atos nos seus servos. O que os adventistas do sétimo dia estão a fazer nesse tempo? Amigo, vamos analisar um bocadinho. O que eu e você estamos a fazer neste tempo de crise política, religiosa e econômica? Neste tempo em que a liberdade aperta mais e mais, não será o tempo de sair das grandes cidades? Não será o tempo de abandonar as igrejas apóstatas? Não será o tempo de abandonar aqueles ministérios que transgridem a lei de Deus? Cuidado. Se o teu casamento, o teu emprego, o teu dinheiro, a tua família, a cidade onde você vive, te leva a transgredir os mandamentos, em vão estás a caminhar como cristão. É melhor você sacrificar o que te faz transgredir a lei do que perder o reino com coisas que te fazem se perder. Fatores que determinarão um decreto, ou melhor, fatores que vão fazer muitos a aceitarem a marca da besta. Primeiro fator, amor declarado às cidades. O amor declarado à vida nas cidades vai fazer com que muitos adventistas da igreja e dos ministérios aceitem a marca da besta. O amor aos líderes das igrejas e dos ministérios vai fazer com que muitos adventistas dos ministérios e das igrejas aceitem a marca da besta. O amor aos ministérios e pequenos grupos vai fazer com que muitos aceitem a marca da besta. O amor declarado ao dinheiro e ao mundo vai fazer com que muitos aceitem a marca da besta. Número exagerado de filho dentro de uma família vai fazer com que muitos forçadamente aceitem a marca da besta. Mulheres que amam o mundo, carne e o diabo pela sua maneira de vestir, comer, beber, etc., aceitarão a marca da besta. Estar preso a uma empresa secular fará com que muitos aceitarão a marca da besta. Estar preso a uma igreja ou líderes fará com que muitos aceitem a marca da besta. Estar preso a um ministério apóstata te fará aceitar a marca da besta. Estar preso a familiares e casamentos fracassados te fará aceitar a marca da besta. Em plena crise de cumprimentos proféticos, os adventistas ainda lutam para trabalhar no Estado? Olha, eu fico muito perplexo quando vejo um adventista do sétimo dia, em nosso tempo, num aceleramento de cumprimentos proféticos em que a mensagem manda fazer reformas urgentes, o indivíduo ainda está preocupado em querer entrar no Estado, em querer viajar, em querer não sei o quê, em querer não sei o quê. Onde é que nós estamos com a mensagem para o nosso tempo, afinal de contas? Vê o que diz nessa nota. Revista Oraltos, 7 de junho de 1887. Vê o que diz aqui. Quando falhamos em cumprir nossa missão, quando o castiçal deixa de iluminar e negligenciamos dar ao mundo as grandes verdades a nós confiadas, individualmente o castiçal será removido. Revista Arautos, 7 de junho de 1887. Quando falhamos em cumprir nossa missão, quando o castiçal deixa de iluminar e negligenciamos dar ao mundo as grandes verdades a nós confiadas, individualmente o castiçal será removido. Então, prezados irmãos, nós estamos num tempo de sacudidura. Muitos estão a ser sacudidos. Muitos não estão a receber o selo porque não estão a cumprir a missão. Eles até podem estar em cultos, podem estar dízimo, podem até evangelizar, podem até fazer uma série de obras, mas por não serem aceitos lá no Santuário Celestial, o castiçal está a ser removido.
e sendo removido o castiçal é não ser selado. Mensagem excluída, volume 3, página 385. O cumprimento da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou. Ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva seródia. As igrejas ainda não estão purificadas. Os ministérios ainda não estão purificados. Os pequenos grupos não estão purificados. O cumprimento da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou. Ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva seródia. Mensagem excluída, volume 3, página 385. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lhe entenda.